Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao melhor resumo dos investimentos do dia comigo, Bernardo Pascovitch. E hoje foi dia de Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduziu a Selic, uma paulada, caiu 0,75%, mais do que o mercado imaginava, para 3% ao ano. Vou falar sobre isso e muito mais. Começando pelos números do mercado que eu sempre faço com vocês. Olha só, Ibovespa, Bolsa Brasileira, teve um recuo, caiu 0,51% para 79.063 pontos. É aquilo, não está conseguindo superar e passar dos 80 mil pontos. Quando fecha acima dos 80 mil, acaba caindo novamente e fechando abaixo. O S&P 500 caiu 0,70% nos Estados Unidos, Dow Jones caiu 0,91% e Nasdaq, o índice de tecnologia, subiu 0,51%. Empresas de tecnologia nos Estados Unidos têm sido bem vistas, reportando lucro, reportando aumento de atuação durante essa epidemia do coronavírus e, portanto, as ações têm valorizado. IFIX, índice de fundos imobiliários aqui no Brasil, caiu um pouquinho, quase empatou, caiu 0,05%. O dólar subiu forte, 2% no dia, para R$ 5,70 no fechamento. O pessoal do mercado financeiro falando que o dólar se aproximando cada vez mais da casa dos R$6 para ficar de olho no dólar. Bitcoin subiu 6,06%, uma alta forte no dia de hoje. Petróleo caiu 4,42% o WTI, o petróleo americano, para $24. E o Brent, o petróleo europeu e do Oriente Médio, negociado em Londres, usado a cotação pela Petrobras, caiu 6,60%, isso puxou as ações da Petrobras para baixo hoje também, perdeu aquela sustentação dos $30, fechou a $29,84. Vamos lá para as notícias. Começando pelo Copom, como eu já falei aqui no começo, Copom reduziu uma grande queda da Selic, caiu 0,75%. O mercado financeiro achava que a queda ia ser de 0,5%, então que sairia de 3,75% para 3,25%. O Banco Central foi lá e reduziu mais do que o próprio mercado esperava. Minha cola aqui, acabamos de fazer uma live no Yubi falando sobre esses impactos. Eu postei aqui no Instagram também, no feed, o resumo da reunião do Copom e dos pontos do Copom, mas basicamente não tem muita novidade dos motivos do Copom, né? Preocupação com o coronavírus, com o impacto na economia brasileira. O Copom acredita que para a economia voltar a acelerar, né, retomar a atividade produtiva, precisa muito da continuação das reformas estruturais do Brasil. Reforma da Previdência, reforma fiscal, reforma tributária, reforma política, etc. Então, privatizações, o Copom menciona isso no resumo da reunião. O Copom falou muito da inflação também, falou, olha, a inflação está agora abaixo da meta. A meta para 2020 era de 4% ao ano, com 1,5% para mais ou para menos, então podia estar até 5,5% ou até 3,5%, até 2,5%, desculpa. Agora a inflação está, no último boletim Focus que eu falei para vocês na segunda-feira, a projeção para 2020 é de uma inflação de 1,97%, então abaixo da meta e fora do percentual de tolerância. Por isso o Banco Central acredita que reduzir a taxa Selic neste momento pode criar uma pressão inflacionária, né? Pode aumentar preços por mais crédito na economia e mais demanda por parte de consumidores, mas por outro lado, como está tudo parado pelo coronavírus, isso deve de alguma forma se igualar ou um contrapor ao outro. Esse é um ponto importante. Olha, importante também que a expectativa do Banco Central do Copom para a inflação em 2020, embora o Boletim Focus, que não é a projeção do Banco Central do Copom, o Boletim Focus, como eu falei antes, é a expectativa do mercado financeiro. O Boletim Focus projeta uma inflação de 1,97% para 2020, o Copom está projetando uma inflação para 2020 de 2,4% e para 2021 de 3,4%. Aqui um outro ponto muito importante, o Copom está estimando para o final de 2020 uma Selic de 2,75%, ou seja, novas reduções devem acontecer. Desculpa ficar fungando, estou meio resfriado hoje. Não sai de casa, não é coronavírus, tá? Mas o Banco Central, o Copom colocou aqui no resumo da reunião que novas reduções podem acontecer nas próximas reuniões.
Então uma coisa para ficar de olho também, não deve ser uma redução tão grande quanto a de hoje, de 0,75%, mas novas reduções podem sim acontecer. Falei bastante aqui de cupom, se você quiser saber mais sobre o cupom, lê o último post do meu feed aqui do Instagram, que eu fiz um resumo de 5 posts diferentes comentando tudo sobre essa reunião de hoje. Vamos lá, falar agora de Ibovespa. Ibovespa teve esse dia volátil, acabou fechando na negativa, um pouquinho negativo, um pouco pela queda das bolsas americanas, um pouco também repercutindo a decisão de ontem, já no fechamento do mercado, da Fitch, aquela agência de classificação de risco que colocou na verdade para a perspectiva negativa a nota de crédito do Brasil, que indica uma piora na percepção de uma das agências mais importantes do mundo com relação à qualidade do crédito da dívida pública brasileira. Isso reflete de alguma forma crise política, reflete reformas, ou falta de reformas, reflete impacto na economia brasileira do coronavírus, reflete várias questões importantes pelas quais a gente está vivendo agora no país. E isso acabou puxando para baixo o ânimo dos investidores. Dólar subiu forte, como eu falei, precificando de alguma forma, ou antecipando de alguma forma a queda da Selic, e com essa queda ainda superior ao que era esperado pelo mercado, a tendência é que o dólar continue subindo. Vamos pensar, já falei aqui antes, mas quando a taxa de juros cai no Brasil, significa que aquele capital mais especulativo, o mesmo capital estrangeiro que queria ter uma rentabilidade mais alta no Brasil pelas taxas de juros mais altas, quando a taxa cai, se torna menos interessante investir no Brasil. Investir em títulos públicos, né? Ou investir em títulos de dívida, não falando de ações. Aí o que os investidores fazem? Tiram o dinheiro do Brasil e mandam para um outro lugar mais interessante. Quando eles tiram o dinheiro do Brasil, eles precisam comprar dólar para mandar o dinheiro para fora. Comprando muito dólar, pensa bilhões e bilhões e bilhões de dólares sendo comprados por investidores internacionais e estrangeiros, a demanda pelo dólar aumenta muito, a oferta cai, então o dólar dispara mesmo com intervenções do Banco Central. Essa é a grande explicação, ou o grande motivo da valorização do dólar nos últimos tempos. Vamos um pouquinho para fora do Brasil, Europa. Bolsas acabaram de alguma forma amenizando, tiveram uma queda maior. A Alemanha hoje reportou uma queda nas encomendas da indústria de 15,6% em março, com relação a fevereiro, né? Então de fevereiro para março caíram 15,6%, maior queda da história. Desemprego nos Estados Unidos, mais um número preocupante. Os Estados Unidos perderam 20,2 milhões de postos de trabalho em abril, o pior resultado da história dos Estados Unidos. E aí esse enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos tem a ver com, claro, tudo do coronavírus, mas também uma preocupação de que os consumidores vão demorar para retomar a atividade de consumo. Eu tenho falado sobre isso. Se a quarentena acabasse hoje no Brasil, eu não entro no avião facilmente, eu não vou a um restaurante, não vou a um shopping, então ao cinema, o consumidor vai demorar para retomar a sua atividade, para retomar os seus gastos. Isso preocupa o setor, a economia dos Estados Unidos e o setor enfim, todo o mercado de emprego. China versus Estados Unidos, novas tensões, novas declarações hoje pelo secretário de imprensa dos Estados Unidos, dizendo que o governo americano está muito frustrado e desapontado com o comportamento da China. Que comportamento é esse? Não sei. O que eu estou repercutindo aqui é essa fala que de alguma forma eleva o grau de tensão entre China e Estados Unidos. E o Trump, presidente dos Estados Unidos, declarou que em cerca de 1 ou 2 semanas ele vai conseguir medir ou vai conseguir saber se a China está cumprindo com o combinado, com a redução, com todo o pacote comercial que foi combinado entre os dois países em janeiro desse ano, antes do coronavírus. Que mais tem aqui para falar para vocês? Interessante, ó, varejistas. Mercado Livre hoje disparou na Nasdaq nos Estados Unidos, não é cotado no Brasil, mas indicou que o e-commerce está se saindo bem no meio dessa crise, está valorizando, mais vendas, mais receitas, e isso puxou bastante para cima as ações das varejistas brasileiras, Magazine Luiza, B2W, Lojas Americanas e Via Varejo. Perspectiva também de que elas surfem esse aumento do e-commerce no Brasil, como o Mercado Livre tem surfado. Última informação, Embraer e companhias brasileiras estão contratando bancos de investimento para assessorá-las nas negociações com o BNDES. Elas vão receber de dinheiro público, recursos públicos para passar por esse momento e vão ser assessoradas por bancos nessas negociações importantes. Importante também a gente tenha novidades nos próximos dias.
Esse foi o resumo de hoje. Compartilha, marca aqui pelo menos 3 pessoas que também precisam assistir. Me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Super obrigado, um abraço e até amanhã.